Olá, eu sou Sérgio Everton e a partir de agora estamos juntos no Projeto de Lei, o programa que explica com detalhes para a população os projetos de lei que estão em andamento aqui na Assembleia. Começamos com um tema polêmico que virou lei. Agora, qualquer empresa que for flagrada fazendo uso do trabalho escravo terá sua inscrição estadual cassada. A Lei 14.946, de autoria do deputado Carlos Bezerra, líder do PSDB, em vigor desde o ano passado, tem como finalidade punir qualquer empresa que faça uso direto ou indireto do trabalho escravo no estado de São Paulo. Essa lei proíbe o pedido de inscrição de uma nova empresa no mesmo ramo e a perda do direito ao recebimento de créditos do Tesouro do Estado. As maiores concentrações de trabalho escravo no Brasil estão nas indústrias madeireira, carvoeira e de mineração, de construção civil e lavouras de cana, algodão e soja, além das oficinas de costura. O auditor fiscal Renato Binami fala da lei e das ações para coibir o trabalho escravo no Estado. Não tem natureza, né? Ela não objetiva combater o trabalho escravo pelo viés criminal, e sim pelo viés tributário. E sempre que se encontrar, se detectar, sempre que o Estado, sempre que o poder público constatar trabalho escravo na cadeia produtiva de determinada empresa, essa empresa está sujeita à sanção de cassação do seu ICMS, ou seja, ela não vai poder comercializar mais por 10 anos, é o que diz a lei. Uma das contribuições para a erradicação do trabalho escravo no país é da ONG Repórter Brasil, que ajuda no aumento da incidência desse tema na grande mídia. A lei de São Paulo é uma lei fundamental para se combater o trabalho escravo no Brasil, não apenas para São Paulo, para o estado de São Paulo, porque é claro que o benefício ligado à lei aqui é claro, mas também porque São Paulo, devido ao seu tamanho econômico, devido ao tamanho populacional, ele serve como exemplo para outros estados. Hoje, a Organização Internacional do Trabalho aponta que há no mundo em torno de 27 milhões de pessoas em condições de escravidão, o que movimenta mundialmente em torno de 32 bilhões de dólares ano. Quer dizer, enfim, lamentavelmente lucrativo, né, e fácil de ser feito. Agora, São Paulo deu um recado para o mundo, que aqui a tolerância com o trabalho escravo é zero. Uma lei em São Paulo determina que o dinheiro de quem abre mão da devolução da nota fiscal paulista seja destinado para entidades assistenciais. O projeto em tramitação aqui na Assembleia Legislativa quer que parte desses recursos vá também para entidades que defendem o meio ambiente. A senhora quer nota fiscal paulista? Sim, eu quero nota fiscal paulista. Eu acho que isso também é uma forma do governo controlar o que a gente gasta, o que a gente consome. Se for coisa de R$5, eu não peço, mas a maioria das vezes eu peço, sim. Criado em 2007, o programa vem conquistando adesões dos comerciantes e consumidores. Quando você se inscreve no programa, ele vai reverter em dinheiro, vai reverter em crédito para o contribuinte. Ele reverte em crédito para o contribuinte para abater no IPVA, por exemplo, para colocar em dinheiro na caderneta de poupança ou até em conta corrente. A lei determina que os recursos de quem abre mão da nota fiscal paulista sejam destinados a entidades paulistas de assistência social, sem fins lucrativos, cadastradas na Secretaria da Fazenda. O projeto prevê a inclusão das entidades da área de defesa do meio ambiente e desenvolvimento sustentável no Programa Fiscal do Estado de São Paulo. O projeto de lei faz sua primeira pausa do dia. Nós voltamos já, não saia daí. Lanchonetes de fast food do estado têm de informar aos seus consumidores o valor nutricional dos alimentos. Apesar da lei vigorar desde 2011, muitos estabelecimentos ainda não estão cumprindo as normas. Praticidade, falta de tempo ou puro prazer. Estes são alguns dos motivos que levam muita gente a se alimentar de forma errada. Com a correria e as tarefas do dia a dia, os lanches rápidos são uma maneira de ganhar tempo. Muitos nem prestam atenção no que estão consumindo. Eu peço um que não seja tão, não vá muita, coisa gorda, tá? Eu peço mais leves. Costume, eu sou meio preocupado com isso e é de espantar às vezes. É 1.000 e tantas calorias no hambúrguer ou numa pizza, mas é o que tá tendo, às vezes é bom sair um pouco da dieta, né? Não costumo verificar. Não, é muito difícil devido à correria que a gente tem do dia a dia, a gente já pega, já come. Difícil
observar isso aí. Tinha as doenças crônicas, né, que hoje são um problema de saúde pública, como hipertensão, diabetes, a retenção de líquidos, sobrepeso e obesidade. Fabiola analisou os valores nutricionais de algumas opções de lanches e prova que mesmo na rua é possível se alimentar de forma rápida e saudável. Esse primeiro cardápio aqui, ele é mais rico, a gente pode ver que ele é mais rico em gorduras saturadas, porque normalmente esses lanches de fast food, eles vêm acompanhados de frituras, queijos amarelos, pouquinho alface, pouquinho tomate, como a gente pode ver, então eles são pouco nutritivos, né? Diferentemente desses dois lanches aqui, que foram feitos com pão integral, com queijo branco, ricota, que são duas opções menos calóricas em relação ao queijo amarelo. Tem beterraba, cenoura, todo esse conjunto aqui tem vitaminas A, C, beta-caroteno, fibras que ajudam na regulação do intestino, o alface, o tomate também. Então aqui a gente vê um lanche mais nutritivo e sempre acompanhado de preferência de sucos naturais, que também tem vitaminas, tem minerais, tem fibras, então é sempre esta a melhor opção. A lei que obriga as redes de fast food a informar aos consumidores o valor nutricional dos alimentos está em vigor desde 2011. Mas muitos estabelecimentos ainda não estão cumprindo. De cada 10 roubos de cargas registrados no país, 5 são no estado de São Paulo. Para diminuir esse número, uma lei aprovada aqui na casa prevê punição severa para empresas e estabelecimentos que forem flagrados com produtos roubados. A lei foi um duro golpe na lucrativa indústria do roubo de cargas, que movimentou ano passado quase R$1 bilhão, segundo números do setor. Isso, na realidade, é um crime muito organizado. Antes da lei, o setor, que movimenta 7% do PIB e congrega cerca de 3.500 grandes transportadoras, tinha vacinas próprias para impedir a ação de quadrilhas. No início da década de 90, o gerenciamento de risco chegou a custar para transportadoras, na nossa transportadoras em particular, no início da década de 90, chegava a custar até 16% do nosso faturamento. Remédios, cigarros, pneus, produtos eletrônicos estão entre as cargas mais visadas. A polícia desbaratava quadrilhas, mas a organização criminosa rapidamente retomava a atividade por causa da receptação de produtos roubados. Para entender a amplitude da lei, basta dizer que ela pune com multa que corresponde ao dobro do valor da mercadoria roubada. O projeto consiste em descredenciar qualquer empresa, qualquer comerciante que receptar carga roubada, ou seja, esses comerciantes, supermercados, o comércio de uma forma geral, que compra carga roubada, ele é descredenciado na Fazenda do Estado, ele não pode mais comercializar, tem a sua empresa fechada, além de ter uma multa muito grande. É dessa forma que nós vamos combater o roubo de carga, é punindo aqueles que compram a carga roubada. Pegou carga roubada em algum estabelecimento comercial, a Fazenda vai lá e encerra essa inscrição. Acabou a atividade daquele estabelecimento, como hoje é no combustível adulterado. Então, eu acho que é um projeto, se a gente não consegue aumentar a segurança para que não tenha o roubo de carga, nós temos que dificultar o receptador, que esse hoje é o grande problema nosso. República para idosos e metrô 24 horas. Depois do intervalo, você vai saber todos os detalhes desses 2 projetos de lei. Até já. Um projeto de lei em discussão aqui na Assembleia Legislativa autoriza o governo de São Paulo a criar repúblicas para idosos de baixa renda em todo o estado. A estrutura da população brasileira já passou por diversas mudanças. Houve momentos da história em que tivemos crescimento natural acelerado, com o número de jovens maior do que o de idosos. Em outros, houve queda no crescimento natural e daí por diante. Com a diminuição das taxas de natalidade, nossa população começou a envelhecer aos poucos. De acordo com estimativas elaboradas e divulgadas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de idosos vai aumentar. Por volta do ano de 2050, haverá no Brasil 73 idosos para cada 100 crianças. E ser idoso no Brasil custa muito caro, ainda mais se for morar em casas de repouso
ou precisar de cuidados especiais. Paga o aluguel. De repente, com a bolha imobiliária, o aluguel deste imóvel subiu 130%. Não tem como não repassar. E daí tem outros custos que são repassáveis, mas tem umas coisas que não dá. Então a gente vai fazendo o possível para ir tocando. Manter a qualidade, né? Que é muito difícil. É muito difícil. A parte mais complicada que a gente tem é exatamente o pagamento das mensalidades, porque as aposentadorias não são altas e os filhos, praticamente 90% das vezes, têm que entrar com alguma coisa. Então pega a aposentadoria e completa alguma coisa para que manter. Casas de repouso podem sair de 3 a 8 mil reais mensais. Já quem cuida do idoso em casa não gasta menos de 3 mil reais por mês. Por conta disso, o governo do estado vem criando programas para atender as necessidades dessa parte da população. Temos 3 repúblicas já implantadas e temos mais do que as repúblicas. Nós temos hoje um conjunto de ofertas de serviços para a população mais idosa, que vem crescendo no estado de São Paulo e mais do que crescendo, vem crescendo e vivendo por mais tempo. Então nós temos 2 fenômenos que acontecem, digamos, complementarmente. Nós temos hoje os idosos em maior quantidade e vivendo por mais tempo. O projeto de lei 1302 de 2014 do deputado Enio Tato do PT autoriza o Poder Executivo a implantar repúblicas para idosos de baixa renda no estado. Para isso, o governo poderá contar com parcerias com os municípios, conselhos municipais do idoso e órgãos de proteção. Os idosos que optarem por viver em repúblicas serão responsáveis pela sua casa e pagarão valor simbólico de aluguel. A intenção dessa República dos Idosos nos municípios que queiram implementar é uma parceria entre a União, o Estado e o município, para a gente criar um centro de convivência, um local que eles possam ter uma assistência social, assistência de médico relacionada aos idosos, né, que eles possam ter um local de convivência para eles se divertirem, para eles estudarem, para eles, enfim, ter todas as necessidades que os idosos necessitam nos dias de hoje, né? Então, essa iniciativa é de que o município muitas vezes não tem condições de implementar isso, né? Ou o Estado não tem condições, mas sim juntar as 3 esferas, né? Governo federal, governo do Estado e o município para atender essa população. Quem mora em São Paulo sabe que a cidade não para. Quase tudo funciona o dia e a noite toda, mas e na hora de voltar para casa? O metrô abre portas às 4h40 da manhã e vai até pouco depois da meia-noite. Projeto em tramitação aqui no Parlamento quer mudar isso. O objetivo é fazer o metrô funcionar 24 horas por dia. Dá uma olhada. Metrô em São Paulo é sempre assim, lotado, cheio de gente apressada. Mas tem um momento que tudo fica vazio, parado mesmo. Esse vai e vem, esse entra e sai de passageiros, tem hora marcada para acabar aqui em São Paulo. Todos os trens das 5 linhas param de funcionar à meia-noite e só voltam às 4h40 da manhã. Só aos sábados eles funcionam até um pouquinho mais tarde, à 1 da manhã. E todos reabrem às 4h40 da manhã. Para quem precisa trabalhar ou passear, tem que procurar um outro meio de transporte. Tem pessoas que precisam, né? Tem pessoas que trabalham até as 4 da manhã, então acho que elas precisam dessa ida e volta. A noite paulistana é viva. Você mesmo já precisou usar alguma vez? Estava fechado o metrô? Sim, já precisei. Infelizmente tive que voltar de táxi. Nós saímos em um grupo, o pessoal foi embora, eu inventei de ficar sozinho e o metrô parou. Eu tive que esperar um táxi e foi um transtorno até encontrar um táxi. Tem um projeto de lei que propõe o funcionamento 24 horas do metrô de São Paulo, nos moldes de cidades como Nova York, nos Estados Unidos. O projeto de lei de hoje fica por aqui. Temos um novo encontro marcado na próxima semana. Até lá.